acompanha. E hoje o tema diz: buscai a face do Senhor e vivei. É algo que todos nós precisamos fazer todos os dias, buscarmos a sua face, independente das circunstâncias, porque muitas coisas se levantarão para tirar o nosso foco, a nossa comunhão, mas o nosso alvo é Cristo. Amém? Abra as vossas Bíblias no livro de Amós, é o mesmo capítulo que foi ministrado ontem, mas versículos diferentes. Livro de Amós, é depois de Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Glórias a Deus. Os que encontrarem, se coloquem de pé. Amós, Capítulo 5. O tema é o versículo 4, mas nós iremos ler a partir do versículo 1. Diz assim: ouve esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, mas nunca mais tornará a se levantar. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel: venha, buscai-me e viverei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passais a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Buscai ao Senhor e viverei, para que não se lance na casa de José como um fogo, e consuma, e não haja em Betel quem o apague. Amém? Só até aqui. Vamos ler novamente o versículo tema. Versículo 4. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e viverei. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mediante a Tua palavra que nós lemos aqui esta noite, que o Senhor venha falar aos nossos corações neste momento. Sabemos que o Senhor tem falado isso em todos esses dias, mas o Senhor, Pai, completará, Senhor, a Tua obra, Senhor, em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, levante, Senhor, a Tua voz, a Tua palavra, que erga-se, Senhor, e seja exaltado o Teu santo nome, e que nós venhamos diminuir, e que a Tua palavra seja enviada com poder e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glórias a Deus. Aqueles que estiveram aqui no estudo sobre Amós, um profeta que na verdade era um pastor que vivia numa cidade chamada Tecoa, a 10 quilômetros sul de Jerusalém. E nesta vila onde ele morava, existiam mais 10 pastores. E entre esses 10 pastores, ele foi levantado como profeta para ser um homem que levaria uma palavra ao povo que estava em Israel. E nós vemos aqui, irmãos, algo inusitado. Por quê? Porque Amós, ele morava
ao sul de Jerusalém. E Jerusalém era a capital do reino do sul, que era Judá. E ele foi levantado para profetizar para Israel, que era o reino do norte. É como se Deus levantasse alguém lá no Rio Grande do Sul e levasse até a Bahia para ganhar almas ali. Uma vez, a minha sogra, ela me falou algo e eu guardei até o dia de hoje. Ela falou desta forma, que às vezes nós insistimos tanto com uma pessoa para ganhar ela para Jesus, e vem uma outra pessoa e a ganha para Jesus sem muito esforço. Por quê? Porque a obra, irmãos, no coração do homem não é o homem que faz, mas é o Espírito Santo que convence a pessoa do seu pecado, da justiça, para que ele venha se arrepender. E é exatamente isso que aconteceu. Por quê? Por que Deus não levantou alguém lá no Nordeste, vamos falar assim, para profetizar ali no Nordeste? Não, ele levantou alguém lá do Sul, para levar até o Nordeste e salvar almas ali. E é assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha no coração da pessoa. É assim que Deus age na vida de determinadas pessoas. Porque o trabalhar de Deus, muitas das vezes aos nossos olhos parece errado. Mas como existe um ditado no mundo que Deus escreve o certo por linhas tortas, é mais ou menos isso. Mas nós temos que crer que a vontade de Deus, assim como foi lida aqui esta noite, ela é boa, agradável e perfeita. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós muitas das vezes deixamos de murmurar por determinadas coisas. Porque a vontade de Deus, se ela é perfeita, o que cabe nós colocarmos algo para aperfeiçoar mais? Pois a sua palavra própria diz que Ele é poderoso para nos dar muito além do que pensamos ou pedimos a Ele. Esse é o nosso Deus. Então esse foi o ministério de Amós. Amós começou a profetizar em uma época que o povo estava vivendo em tremenda rebeldia. Como o pastor Osvaldo ministrou ontem, Deus buscava dedicação ao culto a Ele, para que o povo viesse a se dedicar ao culto a Ele. Porque verdadeiramente, aqueles que ainda estavam cultuando a Deus, estavam indo para a igreja por ir. Não tinham mais a dedicação de buscar a face do seu Deus. Não tinha mais o prazer de estar na casa do Pai. E esta campanha está falando sobre isso, irmãos. Para que nós venhamos nos renovar na presença do nosso Deus todos os dias das nossas vidas. Olha como o profeta ele começa a falar: olha, a virgem de Israel caiu e nunca mais tornará a se levantar. Porque a virgindade, irmãos, ela é algo precioso aos olhos de Deus. Porque se um relacionamento ele não der certo, você vai ficar com as marcas do passado. E para muitas pessoas isso é como se a pessoa estivesse carregando um caixão nas suas costas pelo resto da sua vida. É por isso que Deus, Ele preza pela santidade da sua igreja, pela virgindade. Quando Jesus ele falou sobre a parábola das 10 virgens, nós não vemos ali que as tolas, as nécias, as loucas eram prostitutas. Não, eram virgens. Não eram prostitutas. Mas eram 5 tipos de igreja
Porque mulher e virgem na palavra de Deus está falando da igreja. A igreja que tinha perdido o foco, que tinha perdido a intimidade para com o seu Deus, que tinha perdido a comunhão com Deus Todo-Poderoso. E é isso que Deus preza nos nossos dias, que nós voltemos ao primeiro amor, que nós rasguemos o nosso coração, que nós falamos, sim Senhor, eu quero a Tua presença em minha vida. É isso que Deus quer em nossas vidas. Quando aquelas 5 virgens chegaram até o noivo disse: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quantas pessoas, irmãos, vão dar com a cara na porta naquele grande dia, quando virem que o seu irmão foi arrebatado e ele não? Como será o sentimento dessa pessoa nesse grande dia? Por isso que nós, todos os dias, temos que dedicar essa busca ao nosso Deus, dedicar a adoração verdadeira, que suba como incenso suave às narinas do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluias! Olha o que ele fala no versículo 3: a cidade a qual saem 1000 conservará 100, e a que saem 100 conservará apenas 10. É um retrato de como será o arrebatamento da sua igreja. É dessa forma. A palavra de Deus diz que Ele quer que todos se salvem, mas pelo retrato, pela forma que o mundo está andando, e tantas igrejas fugindo do verdadeiro Evangelho de Cristo. Irmãos, é isso que vai acontecer. Quando a igreja ela é representada pelas virgens ali, quantos por cento foram levadas com seu noivo? Apenas 50% da igreja. Porque a igreja, irmãos, a virgem não pode ser comparada com as pessoas que estão no mundo, mas ela é comparada com a igreja. E muitos estão se perdendo por isso. Por isso Deus ele faz um convite através do profeta: olha, porque assim diz o Senhor, casa de Israel, diz o Senhor ao seu povo, à sua igreja: buscai-me e viverei. É isso que Ele quer, que nós venhamos buscar a sua face. No versículo 5 Ele diz: não busqueis a Betel, e nem venhais a Gilgal, nem passais a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, Betel será feito em nada. Quando Deus fala isso, Ele está dizendo: olha, não se distraia com aquilo que não edifica, não se distraia com aquilo que não te coloca de pé, que não levanta o teu espírito, que não te dá força, fé, esperança ao teu coração. Não se distraia com tantas coisas que o mundo tem colocado diante das tuas vistas. Era isso que Deus estava falando: não se distraia. Por que Jesus ele fala ali em Lucas 10:4 para que os seus discípulos não cumprimentassem ninguém pelo caminho? Para que ele não viesse se distrair. É mais ou menos como eu irei ilustrar. Você está atrasado para um grande compromisso, ou acordou atrasado para ir para o seu serviço, e na metade do caminho alguém que quer conversar com você, e você sabe que aquilo irá distrair, levar tempo. E Jesus estava mostrando ao seu discípulo: olha, não percam tempo. Nós somos os seus discípulos. Que nós não venhamos nos distrair, que nós não venhamos perder tempo. É
É isso que Deus quer. Porque a distração, muitas das vezes, tira a atenção da pessoa, muitas das vezes, daquilo que Deus quer falar ao seu coração. Aleluias! E Deus, Ele quer que nós estejamos firmados, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ele se chama Jesus Cristo. Quando ele diz aqui no versículo 6 sobre a casa de Jacó, ele estava falando sobre a totalidade das 12 tribos de Israel. Simbolicamente representa isso, mas espiritualmente é do seu povo, é da igreja de hoje em dia. Para que a igreja não viesse a se iludir com as coisas do mundo. É tanto que ele fala no versículo 7, olha, conservei-vos o juízo em vez de as lona, e deitais por terra a justiça. Essa palavra aslona é uma planta ao qual o povo usava para fazer bebida forte naquele tempo. Então o que o profeta, inspirado por Deus, estava falando? Olha, parem de beber bebidas fortes, porque isso tira a sua consciência, isso tira a sua razão de entendimento do que é justiça e do que não é, do que é bom e do que é mal. É tanto que ontem o pastor Neusvaldo leu o versículo 23 aqui: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Era um tipo de adoração que estavam dedicando a Deus naquele tempo. Uma adoração errada, uma adoração que não era diretamente para Deus, mas uma adoração que saciava o ego da pessoa, uma adoração que saciava a carne da pessoa. E Deus, Ele busca, irmãos, de cada um de nós, o perfeito louvor, a perfeita adoração, a dedicação no seu culto. É isso que Deus busca de cada um de nós. Porque se nós perdermos a razão do que é justiça diante de Deus, nós perdemos também a nossa salvação. Porque o Espírito Santo, ele nos convence do pecado e da justiça. Muitas vezes eu vejo pessoas falando: isso é injusto, isso não deveria acontecer. Mas muitas coisas, irmãos, têm acontecido nos nossos dias por razão de serem plantadas. Porque você não vai colher uma laranja de uma semente de uma outra fruta, de um limão, não. Você vai colher aquilo que você plantou. Mas Deus, Ele quer que nós venhamos a colher coisas boas. Venhamos a colher algo que venha trazer santificação às nossas vidas. E o povo estava indo por um caminho errado, por um caminho de adultério, por um caminho de pecado, de rebeldia. O apóstolo Pedro, no capítulo 4, na sua primeira carta, a partir do versículo 17, ele diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada.
Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai compadecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Se nós sofremos segundo Deus, como o apóstolo Pedro está relatando aqui, como o apóstolo Paulo ele relata também em suas cartas, então que nós venhamos continuar fazendo bem, porque nós teremos uma recompensa, porque um dia a nossa cruz será trocada por uma coroa de glória lá nos céus. Aleluias! É isso que Deus quer de cada um de nós, que nós busquemos a sua face em santidade, em adoração. Porque se vivermos, irmãos, ainda pecando, porque a palavra de Deus diz que aquele que peca não conhece a Deus, ou não é de Deus. Mas não é um pecado, irmãos, involuntário, mas um pecado voluntário. Aqueles que pecam voluntariamente, a palavra de Deus diz que não existe mais sacrifício. Hebreus 10, 26 diz isso, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Sabe o que isso quer dizer? Um dia o sangue de Cristo, Ele te comprou. Não haverá mais outro sacrifício. Sabe de quem será o sacrifício na carne? Do que peca voluntariamente. Aquele que peca voluntariamente terá que pagar o preço pelos seus pecados. E muitos pagarão, irmãos, quando a igreja não estiver mais aqui. A palavra de Deus diz que naqueles dias muitos até buscarão a morte, pedirão a morte para Deus, porque serão tempos terríveis. Porque ele sabe, irmãos, o crente que está desviado, ele sabe, se ele tirar a própria vida, para onde ele vai. Mas ele sabe, se ele pedir para Deus e Deus o atender, ele terá a sua salvação, porque ele regenerou o seu coração, ele se arrependeu dos seus maus caminhos. Mas eu declaro aqui esta noite que a igreja de Cristo aqui na terra, ela será renovada, ela será regenerada, ela será restaurada pelo sangue do Cordeiro, em o nome de Jesus. Aleluias! E Deus ele faz dois convites, irmãos. No capítulo 4 e no versículo 4 e no versículo 6. Novamente ele diz: buscai ao Senhor e vivereis. É que se alguém não tivesse entendido, Deus estava instruindo novamente o profeta: olha, fale novamente. Talvez alguém não entendeu, talvez alguém estivesse distraído. Fale novamente: buscai
ao Senhor e viverei. Aleluia, glória a Deus. Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Salvador? Sabe quem é, irmãos? Olha que Pedro fala dele. Na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que estava em nós, Isaías falou que ele levou sobre si. Nós hoje, irmãos, temos o direito da salvação, não é por mérito, mas é pela graça de Deus. Pela graça sois salvos. Isso quer dizer que nós não somos merecedores desta graça. Buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor. Se coloca de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Busca ao Senhor neste momento. Glória Busca ao Senhor. Você tem esse momento de buscar, de se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Aleluia, Jesus. Te adoramos, ó Pai. Buscamos a tua face. Cremos, ó Pai. Cremos, ó Deus, na tua palavra que diz ali em Hebreus, Senhor, no capítulo 11, versículo 6, que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor recompensará, Senhor, a tua igreja. O Senhor recompensará, Senhor, o teu servo que tem se dedicado, que tem buscado a tua face. Aleluias! Encha-nos o teu fogo, Senhor amado. Incendeia-nos, ó Pai, aqui esta noite. Incendeia-nos, Senhor. Incendeia-nos, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a ti. O que aconteceu com o fogo? O que aconteceu com a paixão? Eu preciso saber, eu quero descobrir, pois preciso voltar a queimar. O que aconteceu com o fogo? O que aconteceu com a paixão? Preciso saber, eu quero descobrir, pois preciso voltar a queimar. Foram as distrações que me afastaram, foram as coisas boas que apagaram. Mas o melhor é o teu fogo, o melhor é o teu toque, Jesus. Foram as distrações que me afastaram, foram as coisas boas que apagaram. Mas o melhor é o teu fogo, o melhor é o teu toque, Jesus. Incendeia,
Deus poderoso. Aqui está, Senhor, a tua igreja que te adora, que te busca. Senhor, nós precisamos, ó Pai, sentir o teu toque, sentir o teu fogo, sentir a tua presença, Senhor. Não queremos, ó Pai, nos distrairmos, ó Pai, com coisas que não edificam, com coisas, Senhor, que não nos levam a lugar nenhum. Pai amado, nós queremos, ó Pai, buscar apenas a tua face, buscar, Senhor, a ti em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, a tua igreja está aqui esta noite, porque ela crê, porque ela confia, porque ela, Senhor, está te buscando. Incendeia a tua igreja, incendeia o teu povo, incendeia, Senhor, com teu fogo, com fogo santo, com fogo purificador, com fogo da cantarás. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, aplauda o nome dele. Glórias a Deus.